longer, held on a little tighter. Now what I'd give for one more day with you. Cause there's a wound here in my heart where something's missing. And they tell me that it's gonna heal with time. But I know you're in a place where all your wounds have been erased. And knowing yours are healed is healing mine. The only scars in heaven, it won't be to me empty. There'll be no such thing as broken. And all the old will be made new. And the thought that makes me cry now, tears fall down. That's the only scars in heaven. From the hands that hold you down. I know the road you walked was anything but easy. You picked up your share of scars along the way. But now you're standing in the sun. You fought your fight and your race is run. The pain is all a million miles away. The only scars in heaven, the only to be there. There'll be no such thing as broken. The only thing something makes me smile now. Even as the tears fall down, they're the only scars in heaven. Yeah, are on the hands that hold you down. On the hands that hold you now. There's not a day goes by that I don't see you. You live on and on with the better parts of me. Until I'm standing with you in the sun. I'll fight this fight in this place I'll run. Until I finally see what you can see. Oh, the only scars in heaven. It won't be hard to me. There'll be no such thing as broken. And all the old will be made. Something makes me smile now. Olá, queridos, boa noite. Vamos para a nossa segunda aula de Geografia Bíblica. Nós estamos aqui pelo Instituto de Ensino Teológico e Treinamento Ministerial Ágape. Que bom podemos estar de volta, não é? Nós estivemos aí ausentes por algumas circunstâncias, e a circunstância mais séria que nos tirou dessa atividade, que eu gosto tanto, ministrar a aula, foi uma herpes zostes que nós fomos acometidos em volta dos nossos olhos. Gravamos a primeira aula, você deve ter assistido a primeira aula em vídeo, e hoje nós estamos aqui de volta, ao vivo e a cores. Eu estou compartilhando para você uma janela, né, com aí a geografia de Israel, é o assunto que nós vamos tratar nessa noite, na segunda aula de geografia. Eu espero que você possa fazer um bom proveito dessa disciplina, que é uma disciplina muito esclarecedora, né? Nós estamos
trabalhando em cima dessa matéria, e todas as disciplinas são tratadas com muito carinho, mas essa disciplina chamada Geografia Bíblica, ela tem um cunho assim, muito especial, né, dentro da sua posição, a sua colocação, em relação à vida do estudante da Bíblia, à vida do aluno, né, pesquisador, porque todos nós, por alguma forma, nós somos alunos, nós estamos aprendendo sempre, e essa matéria eu classifico como uma matéria espetacular, né? No que diz respeito ao conhecimento da geografia. Nós demos a definição na aula passada, a aula que você recebeu, né, gravada em vídeo, o que é a geografia, a importância da geografia, quais são as disciplinas que cooperaram e que cooperam ainda com a geografia, como, por exemplo, a arqueologia, né? Ainda essa semana nós tivemos aí uma reportagem, passou no noticiário, na televisão, o quanto que a arqueologia hoje, né, nesse tempo atual que nós estamos vivendo, está contribuindo para descobrir a história de Israel, né, mais especificamente, até porque, falando sobre Davi, né, qual a cidade de Davi, a idade, né, exatamente de todos os fatos relacionados à história de Davi, e arqueologia, os arqueólogos, cientistas dentro da área da arqueologia, estão ali trabalhando para poderem descobrir, através de pedras, enfim, né, material arqueológico, para poder dar esse suprimento, essa composição aos apanhados históricos, né, nas suas anotações, conferindo, revendo, reavaliando, etc. e tal. Bom, como hoje nós vamos falar sobre a geografia de Israel, você sabe que Israel é Canaã, né? A terra que foi prometida por Deus aos hebreus, e você vê lá em Gênesis 15, versículo 18, e Êxodo, no capítulo 23, versículo 31. É sob o ponto de vista divino, o centro geográfico da Terra, como nós podemos conferir aí no nosso slide. Deus estabeleceu que queria, né, aquela parte geográfica, aquela terra especial, que muitas pessoas, às vezes, ao olharem por si, dentro das suas características, não davam crédito, não avaliavam, né, não reconheciam o verdadeiro valor, mas Deus, que sabe de todas as coisas, Deus que, que é tremendamente glorioso, né, sapiente, sapientíssimo, né, sábio por excelência. Então, ele escolheu aquela região onde localiza hoje a nação que nós chamamos de Israel, que é Canaã, né, a terra que Deus havia prometido ao seu povo. Está ali. E é a melhor terra do mundo. Está lá em Ezequiel 20, nos versículos 6, versículo 15, Jeremias 3, 19, e também Amós 6, 1, onde você pode buscar essa fundamentação e dizer, não, Deus escolheu a melhor parte da terra do mundo, a melhor terra do mundo, a melhor geografia do mundo, onde está Israel, onde está Canaã, né, onde está o povo israelita hoje ali, tomando aquela terra como nação. E se atualmente isso parece, né, contraditório à palavra profética, assegura a sua restauração e o esplendor no futuro. Seja bem-vindo, Fernando. Deus te abençoe. Então, a melhor terra, a terra que hoje é Israel, nação de Israel, a melhor parte da terra, conforme as referências que nós temos aí, biblicamente, dentro das escrituras sagradas. Então, na verdade, a nação de Israel, para que Deus pudesse escolher, né, também coube a eleição. Deus, então, elegeu
para tomar conta daquela terra, o seu povo, e hoje é chamada a nação israelita, ou seja, a nação de Israel. Trazer o Messias ao mundo, produzir e preservar as Escrituras, ser um povo sacerdotal e difundir o conhecimento do Senhor entre as nações. Esse é o propósito que nós podemos entender, né, de uma forma tão maravilhosamente, o porquê que Deus estabeleceu os israelitas, o seu povo, o povo de Israel, naquela terra, naquela geografia, como eu disse, a melhor parte da terra do mundo, né? O que os homens não conseguiram e ainda muitos ainda desprezam, apesar de verem hoje os resultados de Israel. Israel era uma terra árida, né? Mas Deus transformou numa terra extremamente produtiva, uma terra que emana leite e mel. Então, os judeus seriam um povo destacado dos demais, sem dúvida alguma. Claro que Deus estabeleceu para que o povo dele fosse o povo destacado. E aí a gente tem os nomes aplicados à Terra Santa, né? Eu vou falar aqui, praticamente lendo o que você tem aí no slide que está sendo demonstrado para você, os nomes que são aplicados à Terra Santa. Então, nós temos em Gênesis 13, 12, aquela terra santa, né? A terra de Israel, Canaã, chamado exatamente por Canaã. Em Gênesis 40, versículo 15, é chamada a terra dos hebreus, né? Ainda não era chamado de Israel. Mas Oséias 9:3 já relata aquela terra como a terra do Senhor. E aí vem 1 Samuel 13, Mateus 2:20, 2 Reis 5:2, quando aquela terra agora é chamada terra de Israel. E terra de Judá ou Judéia, como nós vimos em Neemias 5:14, Isaías 26, versículo 1, João 3:22, Atos 10:39. A gente não está se ocupando em ler esses textos, porque você tem aí na tela esse vídeo, né, que fica gravado à sua disposição, para que você possa, então, discutir a qualquer momento, fazer as anotações, pesquisa, conferir os textos, etc. e tal. Então, também, Daniel 8, aquela terra, a terra de Canaã, a terra santa, chamada Terra Formosa, né? Daniel, a gente já encontra a descrição daquela terra de Canaã, chamada Terra Gloriosa. Olha só quantos adjetivos importantes, né? Aquela terra, a terra de Canaã, ou a terra do Senhor, a terra dos hebreus, terra da promessa, conforme Hebreus 11, versículo 9, terra santa, 12, versículo. Modernamente, a gente vem ver o termo que nós usamos até hoje, ou seja, Israel, que é o nome atual, que é o nome moderno, que é o nome também bíblico, né? Que foi o próprio Deus quem estabeleceu esse nome. Então, nós temos aí o mapa de Israel, dos limites de Israel. Então, você vê ao sul, por exemplo, quando é ligado aí Gades Barneia, ou Cades Barneia, digo, que você vai verificar o ribeiro é o Arish, na Arábia, e El Arish é o rio do Egito, né, que enriquece a terra de Israel. Depois você vai ver a ligação, né? Foi feita aí uma arte, uma movimentação para você entender. Ao norte, a Síria e a Fenícia, né? Quando também estão dentro dos limites de Israel. E ao oeste, você vê o mar Mediterrâneo como uma forma também dos limites de Israel. A área territorial do Brasil equivale a quase 386 estados de Israel. Essa é uma informação importante para você que é um estudante, né, de teologia, um estudante a área territorial, por exemplo, o Brasil, com toda a sua expansão, cabe dentro do Brasil 386 estados de Israel. A nação de Israel
né? Se nós pegássemos aí de Brasil, daríamos para fatiar toda essa extensão territorial por 38 ou 386 nações de Israel, né? Então, nós temos aí uma importante informação. Para você ter embora a gente sabe que o Brasil é um país continental, né? O Brasil tem uma expansividade territorial muito grande e poderia ser um continente, o Brasil, pela sua expansão territorial. Mas nós temos aí, para que você possa ter noção, o quanto Israel, na frente da expansão territorial da nossa nação, Brasil, é menor, muito menor, né? 386 vezes menor. Então, dimensões principais. A linha litorânea de Gaza até Tiro, você viu lá no mapa, né? Eu vou voltar ali um pouquinho, para você dar uma olhadinha nesse mapa mais uma vez, né? Mostrando aí, nós estamos falando que a linha litorânea de Gaza até Tiro é de cerca de, vamos dizer, 40 ou 176 quilômetros. Então, a linha de Gaza até Tiro é de cerca de 176 quilômetros. De Tiro ao Rio Jordão, você tem ali 40 quilômetros de Gaza ao Mar Morto, que são mais 96 quilômetros. Então, uma linha reta do Rio Jordão, desde o Monte Hermon ao extremo sul do Mar Morto, é de cerca de 240 quilômetros. Talvez você fale assim, poxa, mas como que eu vou mentalizar tudo isso? É por isso que eu coloquei, né, nessa disciplina esse mapa, para que você possa recorrer a ele. Quer dizer, você pode ler, né, essas informações que estão sendo passadas aqui e ver que essa extensão variou com as épocas e situações de história, né? Mas a informação é uma informação ainda precisa. Você ter noção e com a forma de você se habituar a essa distância, né? Você vai, ao ler alguns livros, por exemplo, As Viagens de Paulo, você vai ter noção, né, de distância, mas é preciso que você se familiarize um pouco com essas informações e expanda as suas pesquisas. Bom, o que a gente pode ver, então, em relação ao clima de Israel, ao clima de Canaã? Como que é essa questão do clima? Aí nós temos uma informação importante. O tipo de relevo do solo de Israel resulta numa planície muito variada, ou seja, é realmente uma planície, quer dizer, um plano com variações, com muitas regiões elevadas, né, então, montanhas, morros, e baixas, originando, por isso, toda espécie de clima, né? São clima tropical, lá no Jordão, até de intenso frio, que vem lá do Hermon, a 2.815 metros de altitude, olha só. E no litoral, a temperatura média é de 21 graus, né? Para nós aqui, cariocas, principalmente, é um pouco mais frio, né? Então, no Vale do Jordão, ela já é extremamente alta, já chega ao clima carioca, né? Nós temos aí uma familiarização com 38, 40 graus em alguma parte do nosso verão. Então, no Jordão, ela chega a ser 40 graus. Olha só, de 21 graus para 40 graus. E em Jerusalém, né, que é a cidade de Davi, nós vimos lá a oscilação desse clima entre 6 graus no inverno, frio, a 29 graus no verão. Imagina só, né? Como presta-se a toda espécie de culturas. A gente vê lá uma variedade muito grande na parte cultural, como é grande a variação cultural.
E a flora, né? A parte florestal, a flora. Então, nós temos aí mais de 1.300 espécies vegetais na região, como cereais, né? Aí, cereais conjunto, né? Dos cereais, que pode-se colocar o trigo, a cevada, o milho, enfim. As hortaliças, aí nós temos um conjunto, né, das hortaliças, pepino, cebola, alho, as árvores frutíferas, né, que normalmente a gente vê muito se falar na Bíblia da figueira, da oliveira, da videira, etc. Os condimentos e aromáticos, nós temos aí, que são termos também usados com bastante riqueza nas escrituras, que se referem ao incenso, o bálsamo, né? A gente vê as histórias, né? É bem frequente e já em uma escala milenar a presença desses condimentos e aromatizantes. As plantas para fins industriais, a gente tem o linho, o algodão, né, etc. Árvores do bosque, acácia, cedro, carvalho. Você vai olhar lá para o livro de Salmos, quando Salomão, Davi e Salomão, eles se preocupam em buscar os cedros, né, para a construção do templo do Senhor, né? E, enfim, as plantas de adorno, que é o lírio, a rosa, a Bíblia também fala sobre o lírio, né? Nós vimos que é uma frequência, ou é uma frequente dessa planta, que é uma planta de adorno, o lírio. As plantas aquáticas, como a cana, o junco, também são bastante frequentes nessa região, né? E a flora enriquecida por essas plantas aquáticas. Ervas e cardos. Nós temos a sarça e a ortiga, né? Que são originários da região de Canaã. As plantas diversas, como ervas amargas, mandrágora, e etc., também são bastante cotadas nesta região. O clima é variado, então isso favorece essa diversidade toda em relação à flora. E a fauna, né? São catalogadas cerca de 50 espécies de mamíferos. 50 espécies de mamíferos, 42 de invertebrados. Você sabe que invertebrados são aqueles que não são não contam com a existência de ossos, né? E, então, dentro de 50, nós temos 42 de invertebrados, 46 de aves e 19 de répteis. Peixes e anfíbios, que podem também ser classificados como selvagens, né? O leão, a corça, a víbora, a raposa, também os domésticos, a ovelha, a vaca, o camelo, né? As aves, que são os perdizes, a galinha, o pombo, né? E os insetos, que são as abelhas, os gafanhotos, as formigas, e os peixes, que são em uma grande e diversificada quantidade de espécies, são diversas espécies. Os minerais, que são muitos minerais e pedras na região, inclusive o ouro, né? Como pedras preciosas existentes dentro da geografia de Israel. Amém? Eu quero ficar por aqui hoje. A minha aula hoje é bem curta. Na próxima aula, na terceira aula, nós vamos falar também dentro da visão da geografia, nós vamos estar colocando aí para que nós possamos estudar sobre os mares e rios de Israel. Eu sugiro a você que tenha o cuidado e se dedique a estudar. Olha, em poucos minutos, na verdade, nós estamos ocupando essa aula, até porque eu estou me precavendo em relação à claridade, né, dos meus olhos, que ainda me agridem muito essa claridade. Eu falei aqui no início da aula, o Fernando ainda não havia chegado, mas, apesar disso, ele sabe que foi essa herpes que eu fui acometido ao redor dos olhos, e ainda está passado já o período mais crítico, ficou muito ruim, muito feio, muito agressivo, doloroso,
Até hoje ainda dói muito esse olho direito meu, e eu estou me poupando por isso. Por isso eu relacionei hoje o conteúdo da aula para que nós pudéssemos aí termos aí exatamente esse tempo de 30 minutos aproximadamente, para que pudéssemos passar para você a respeito da geografia de Israel. Tá bom? Deus abençoe, Fernando, graças e paz, deve estar a caminho de casa, chegando em casa, e que todos aqueles que vão ter acesso a essa aula durante essa semana, durante a semana que vem, ou em qualquer momento, que essa aula possa ter sido de um bom proveito para nós. Terça-feira nós estamos aí, eu tive informação que a pastora Marcela também está enferma, muito gripada, né? Muito frio ali em São Paulo, e muito gripada. Então, se ela estiver online na sexta-feira, será um bom momento para que você possa aproveitar a sua aula e estar com ela online. Graça e paz, shalom, shalom. Deus abençoe abundantemente a cada um de vocês. Shalom.